Fala família, tudo certo com vocês? Hoje eu tô aqui fazendo vídeo junto com a minha mãe. Muitas pessoas estavam pedindo pra mim fazer um vídeo junto com ela e agora lá no Instagram, aproveita, se você não me segue, dá uma olhadinha aqui nesse Instagram. Tu quer mostrar o teu Instagram também pro pessoal? Quer? Beleza, dá uma olhadinha. Esse aqui, ó, é o Instagram da minha mãe, fechou? Lá no Instagram eu publiquei um story para vocês fazerem perguntas pra minha mãe. Então agora eu vou escolher algumas perguntas e perguntar pra você e minha mãe vai estar respondendo. Ó, eu encontrei uma pergunta top. Foi difícil ensinar Libras pro seu filho Tony, que sou eu? Foi difícil? Filho, bebezinho? Antigamente, né, quando eu era bem novinho, foi bem difícil para poder ensinar, principalmente as palavras, e também falar em língua de sinais. E aí, por exemplo, minha mãe começou, né, utilizando dentro da tomada, utilizando ele na tomada, e aí minha mãe falava com a própria voz, né, tentando o máximo que ela podia ali, falar perigo. Então aí ela fazia a fala e também a língua de sinais. E aí eu fui aprendendo com o tempo. Até porque dentro de casa ela podia falar, por exemplo, ó, perigo, né? Falar com a voz e também sinalizar. E na rua daí ela só fazia a sinalização, que ela não queria utilizar a voz dela na rua. E eu já entendia que tal coisa era perigoso. E aí ela foi com o tempo assim ensinando as palavras, né? Junto no português e também junto na Libras, os dois na mesma hora. Então, por exemplo, né? Computador. É difícil falar, né? Tipo assim, palavras fáceis conseguia falar, mas palavras difíceis, como? Por exemplo, né? A palavra, a letra M, ela não consegue falar direito. N também, antes, deixar bem claro, para o pessoal entender de uma forma clara. Você é uma surda, mas não muda. Muita gente confunde surdo, muita gente fala surdo e mudo, né? Que é o sinal assim, né? Surdo e mudo. Não, cara. Por quê? A minha mãe, ela não consegue falar, né? Não consegue ser oralizada por conta que ninguém te ensinou o português. E, né, faz uma adaptação. Se você precisasse aprender uma outra língua, mas não pudesse escutar, não seria muito mais difícil? Então é igual, né, com um surdo que não consegue falar porque não consegue ouvir o português, entendeu? Então você consegue falar algumas palavras simples, mas e outras mais difíceis, como que conseguiu me ensinar? E aí as palavras mais fáceis, né? Com o tempo... Certo. Tinha algumas coisas que minha mãe, né, por conta que ela não tem a parte de fala dela perfeitamente, ela descobriu na escola, na creche, que algumas coisas ela me ensinava a falar errado, né? E aí eu aprendia na creche, com alguns professores que me ensinavam. Eu fui aprendendo mais na creche, na escola, e eu conseguia desenvolver melhor o meu português através disso. Certíssimo, top. Segunda pergunta. Como que no passado você se sentiu na infância? Você percebeu, sou surdo. Como que você reparou as pessoas na rua? Você não tinha... Cara, surdo. Percebeu como que tu se sentiu? Descobriu que era surdo. Como? Quando minha mãe ela tinha em torno de 7, 6 anos, 8 anos, ela achava totalmente que era normal. Só que quando ela... Na creche, né, tinha um grupo de surdos. Minha mãe ela foi numa creche que só tinha somente surdos. Então ela não percebia dessa situação. E aí quando a mãe da minha mãe, né, no caso da minha avó, falou que tinha que a minha mãe ir para uma escola, minha mãe percebeu que todo mundo era ouvinte. E minha mãe era a única surda. Então ela não conseguia se comunicar e ela começou a ficar estressada. E aí os professores de lá, né, tipo, tentavam se comunicar escrevendo, apontando,
Então a minha mãe, né, até no intervalo, e aí na primeira vez dela no intervalo, quando o pessoal começou a sair, ela pensou que era pra colocar todas as coisas na mochila, que era pra ir embora pra casa. Daí depois quando ela percebeu que não, era pra fazer intervalo, cara, não sabia, ela não, né? Então ela foi vendo e copiando todo mundo que todo mundo fazia. E era bem difícil pra ela, porque pelo que ela compreendia, na verdade ela tinha que copiar os outros. Depois ela foi percebendo, mas não tinha ninguém ali pra poder ensinar e traduzir. E no passado, na escola, hoje um surdo já tem, né, uma inclusão um pouco melhor. Tem mais intérpretes, mas no passado era muito ruim. Não tinha. O professor, antigamente, até hoje tem, né? Muitos professores que estão nem aí pro aluno que é surdo. Pensa que é igual, que consegue aprender, mas, cara, é um pouco mais difícil de aprender a, por exemplo, né? Aprender o alfabeto, sobre outras coisas é mais complicado de ensinar. Precisa de um profissional. Não é qualquer pessoa, um professor vai lá, coloca. Não, ensina pro surdo. Cara, é mais embaixo. Precisa, né, um profissional para ensinar um surdo. E no passado não tinha isso. Me perguntaram como que eu descobri que meus pais eram surdos. Eu vou te responder, cara. Eu não lembro, pra ser bem sincero. Mas acho que você deve ter lembrado de como que eu percebi. Eu era muito novo, então tipo, eu sempre estava bem acostumado. Eu lembro que eu percebi que os meus pais eram surdos porque na creche, primeira vez que eu fui na creche, eu queria fazer libras com os aluninhos. Lá na creche, no passado, eu queria conversar com todo mundo em libras. E aí eles não entendiam. E aí, tipo, eu fiquei um pouquinho isolado, afastado. Aí depois eu fui, né, percebendo o pessoal falando. E aí eu brincava bem quietinho. Sempre bem quietinho. Aí depois eu encontrei um amigo que corria. E aí eu gostava muito de correr. Aí ele foi falando e eu copiava. Eu lembro disso. Mas aí como que eu descobri, eu não lembro. Mas você lembra, né, como que era no passado que eu descobri. Tem uma história que minha mãe ela se preocupava muito em saber se eu, Tony Alves, se eu já sabia que meus pais eram surdos. Então, uma vez eles foram no lugar e uma pessoa que é ouvinte perguntou pra mim, Tony Alves, se eu sabia que meus pais eram surdos ou ouvintes. E aí eu falei, não, meus pais são surdos. E eu já tinha descobrido ali, já tinha entendido com 4 aninhos que meus pais eram surdos. Então eles ficaram bem emocionados e tal. Eu com 4 anos, eu tinha contato com outras pessoas ouvintes? Só com a Tuane, que é minha irmã, que também é ouvinte. E como eu, com 4 anos, eu sabia que meus pais eram surdos. Tem uma história com a minha irmã que dá pra contar. Pode falar. Tem uma história que minha mãe queria compartilhar. Eu tinha em torno ali de 2 anos e meio, mais ou menos. E aí eu tenho uma irmã mais nova, pessoal. E aí teve uma vez que minha mãe ela tinha que ficar andando pra lá e pra cá, cuidando da minha irmã. E aí teve uma vez que a Tuane ela tava chorando, e eu, criancinha com 2 anos e meio de idade, eu fui até a minha mãe e falei que a minha irmã tava chorando. Eu já tinha entendido que minha mãe não escutava que a criança tava chorando. Aí eu peguei, apontei pra minha irmã e fiz, ó, tá chorando, com 2 anos e meio. Meu, muito novinho. É engraçado. Mano, vou falar a verdade. Eu não sei, tipo, eu sempre cresci acostumado que meus pais são surdos, mas eu nunca, tipo, eu não lembro de um dia específico que eu falei, cara, meus pais são surdos, o mundo é com pessoas ouvintes. Cara, tem surdos, cara, eu não, tipo, foi tão natural, que com 2 anos e meio, talvez, eu ouvia, percebia, tava chorando, eu percebi no visual que você tava indo pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Aí eu percebi, começou a chorar, chama. Por quê? Uma coisa que eu percebo muito, né? Filhos ouvinte de pais surdos, que é, né, o termo de coda. Muito visual. Eu sempre cresci tendo essa visualização. Então, por exemplo,
tanto de rosto, seu rosto. Tipo, eu percebia que você tava triste, brava. Porque eu lembro, nossa, eu vou falar de uma vez que aconteceu. Você pode estar explicando pra eles como que eu aconteci de cair. Teve uma vez que eu era bem criancinha e minha mãe, surda, e eu pulei da janela, mano. Bati a cabeça. Quantos anos que eu tinha? 3 anos de idade. E aí eu percebi na cara dela, eu tinha 3 anos, vocês que são cientistas, não tô brincando, o pessoal que é cientista, explica como que uma criança de 3 anos, eu consigo lembrar da cena com 3 anos de idade, que eu bati a cabeça, fui até minha mãe, abri a porta com todo ensanguentado e eu vi a cara da minha mãe de desespero. Vamos falar desse dia, que foi uma vez que eu tava sentado no sofá, e aí tinha minha irmã também, que ela é um pouco mais nova, minha mãe tava dobrando as roupas e tal, e ela tava indo ali de um canto pro outro, guardando roupa, dobrando roupa, e ela viu que eu sumi. E aí ela pensou, putz, o Tony deve ter pulado da janela. E aí a minha mãe pegou, olhou assim pra fora da janela, não tinha ninguém. Aí ela pensou, será que ele deu a volta? Quando ela abriu a porta, eu tava todo ensanguentado, chorando. E aí ela pegou, me colocou no banho, né, pra poder estancar um pouco do sangue, pra poder dar uma animada e tal. Porque, tipo assim, tinha minha irmã, que ela era muito mais nova. E aí ela deixou rapidinho assim, pegou, levou todos a gente até o vizinho pegou, levou a gente pro SUS, que era ali pertinho de casa. E aí, ali dos enfermeiros olharam e falaram, não, ele vai ter que colocar ponto. E aí, o quê? O vizinho me levou? E tu ficou em casa? Ah, o meu avô e meu pai me levaram junto pro médico, enquanto minha mãe teve que ficar em casa pra cuidar da Tuane, né, que é minha irmã mais nova. E aí, minha mãe teve que tomar conta dela e eu fui pro hospital. E aí eu tive que fazer até umas faixinhas, tive que colocar, né, um band-aid, coloquei pontos e etc. E aí quando eu cheguei em casa, eu queria ficar tirando toda hora. E aí a minha mãe, ela teve uma brilhante ideia que ela colocou outras fitas na cabeça dela, pra eu me sentir junto com ela, que ela também tava com as fitas na cabeça e não precisava tirar. E eu consegui acreditar. E eu acreditei e não precisei, não fiquei tirando. Outra coisa. Barulhos dentro de casa, que eu ficava batendo panela, ficava batendo. Minha mãe tá falando que eu era muito chato, que minha mãe sofreu muito, porque lá ali na cozinha, né, tinha ali nos armários e tal, tinha várias panelas, eu gostava de ficar abrindo os armários e tirar todas as panelas e ficar batendo no chão as panelas. E aí minha mãe falava, não podia, ficava me batendo. Eu era muito teimoso, ficava pegando um monte de coisa. Aí teve um dia que minha mãe, ela pegou o liquidificador e ela não sabia que eu tinha medo do liquidificador. Quando ela ligava o liquidificador, eu saía correndo por causa do barulho, que eu tinha medo. Aí teve uma vez que na hora ela teve uma brilhante ideia de colocar o liquidificador dentro dos armários. E aí quando eu abria pra pegar as panelas e bater no chão, tinha o liquidificador, eu falava, não, vou sair correndo daqui. Cara, muito bom, mano. Tem uma pergunta de como que no passado, né, sofria por conta da falta de informação com acessibilidade em livros. Então, por exemplo, né, como que surdos jovens, porque a minha mãe me teve com que idade? Você teve que idade? 20 anos, ela me teve com 20 anos. Como que um surdo jovem vai ter um filho pra cuidar? Aconteceu, né, por exemplo, lembra da pomada que eu comi? Faltava, tipo, não tinha acessibilidade em Libras, então no médico, a comunicação dentro do médico, dos hospitais, são muito ruim para as pessoas que são surdas, né? É muito difícil a comunicação. Vocês vão dar uma olhadinha por que é tão grave a falta de acessibilidade em Libras dentro dos hospitais. Porque eu quase... Vai contar a história, pode falar. Porque eu tinha em torno ali de 2 anos e meio, mais ou menos. E eu tava com uma alergia muito forte no corpo.
E aí o meu pai, junto comigo, eles foram no hospital, né? Até porque minha mãe tava tomando conta da minha irmã mais nova. A gente foi no médico e aí tinha um potinho de vidro com um pó dentro. E aí a médica falou, ó, peraí. A médica que tava querendo se referir, a médica tava falando água. Mas ela não conseguia se comunicar com meu pai, que é surdo, e ela pensou em fazer, como eu não sei o sinal de água, vou fazer isso aqui é água. Mas, como tava com falta de comunicação, o meu pai entendeu. Isso aqui era pra tomar. Então ele mostrou o pozinho, fez assim, pra misturar. Só que ele não fez esse sinal, porque o médico não sabia Libras. E aí a médica falou, ó, pega a água, mas na verdade meu pai tinha entendido o quê? Isso aqui era pra tomar. Quando ele chegou em casa, meu pai tava misturando o pozinho ali e tal, e colocou pra mim tomar. Só que, cara, o cheiro era horrível, era muito forte, muito forte. Parecia até shampoo de sim, parecia até um shampoo de cachorro, sabe? Aquele pra tirar pulga, carrapato, essas coisas. Parecia aquele cheiro. Daí minha mãe perguntou, né? Tá certo que é pra ele tomar isso? Porque, mano, eu tinha 2 anos de idade e era muito forte. E aí quando minha mãe pegou o papel pra dar uma olhadinha, ela viu que era pomada. Então era pra passar na pele. Quando tá escrito lá, uso oral, beleza, pra você tomar. Só que a pomada é pra passar na pele. Só que pela falta de comunicação ali com o médico, meu pai entendeu que era pra tomar o negócio. E aí a gente teve que ir lá no vizinho, porque na época a gente não tinha carro, e mostrou no papel assim, isso aqui é pra quê? É pra tomar ou é pra passar na pele? E aí meu vizinho falou, não, pra passar na pele. E aí, tipo, ó, meu filho já tomou, eu já tava todo me coçando ali e tal, eu tava nervoso. Aí minha mãe até pegou, tava todo preocupada. Meu pai querendo fazer que eu vomitasse, assim. E aí minha mãe tava totalmente estressada. Daí a gente pegou uma carona com um vizinho. E aí minha mãe tava tentando me chacoalhar, assim. E eu tava, tipo, chorando muito. Minha mãe também tava muito chorando. Minha mãe tava totalmente estressada. Aí chegou meu pai, eles deram carona e tal. Chegando no médico, eles tiveram que usar aquele negócio que vem por dentro, assim, pega um tubo e tira as coisas. E aí meu pai tava totalmente estressado e tal. E aí depois, quando eles chegaram, os médicos falaram, tá tudo certo. E aí o que o médico falou? Você deveria ter tomado muito cuidado. Porque depois de um certo tempo, depois de 15, 20 minutos, eu poderia ter porque isso é muito, tipo, forte pra mim que tinha 2 anos. Mas sorte que deu tempo de levar pro hospital e poder fazer essa remoção da pomada que tava dentro do meu corpo, que eu tomei ela. E aí minha mãe ficava, tipo, na hora que a gente foi dormir, minha mãe ficava me agarrando assim, vendo se eu tava acordado, se eu tava vivo, se eu tava respirando. Aí depois de um certo tempo, ela percebeu, não, meu filho não vai. E aí passou tudo. Cara, é difícil, né, mano? Meu Deus, velho. Cara, a vida de um coda é muito complicada, mano. Pode. Minha mãe quer dar um adendo, porque se você pensa que o surdo tem... Porque é muito variado. Tem muitos surdos que são inteligentes e tem muitos surdos que não conhecem muito as coisas, principalmente em palavras, né? No português, leitura, escritura e etc. Até por conta que, né, às vezes a família não ensina, não coloca ele para uma educação boa e etc. Às vezes o pai e a mãe, tipo, deixa de lado o filho, né, surdo, porque não quer que ele basicamente não ande com as próprias pernas. Mas precisa sim, se você é pai de filhos surdos e etc., é bom que você coloque seu filho para estudar, porque ele precisa ser uma pessoa independente. Vou falar de uma coisa que aconteceu. Eu tô ajudando um grupo de uma comunidade que é surda aqui na minha cidade. E aí a gente estava ensinando para os alunos que são surdos a como organizar o dinheiro, a como organizar. E o que aconteceu? Falaram, né, uma história que uma avó de um neto surdo pegava o dinheiro do governo que dá pro surdo. Então, por exemplo, né, o surdo recebe do governo, dá o dinheiro lá pro surdo. Sei lá, vamos fazer uma suposição, R$ 500. R$ 500 do auxílio do governo.
E a avó que cuida do dinheiro do neto ali que é surdo, pegava o dinheiro e deixava só um pouquinho. Por quê? Tem muitas famílias que se aproveitam porque o surdo não precisa se educar não. Ele vai ficar aqui vai ficar sempre aqui, eu vou cuidar, eu vou pagar comida, mas eu posso aproveitar. Tem muita história que eu já percebi, né? Eu que trabalho junto com surdos, eu percebo que tem muitos surdos que sofrem, cara. E aqui nas minhas redes sociais eu gosto de ensinar para os surdos a como treinar, mas né, também sobre diversos assuntos também, tanto financeiro, tanto sobre saúde mental, porque agora os surdos têm mais informação, graças a Deus, mas ainda não está perfeito. Tem muita coisa que dá para evoluir, porque falta profissional em Libras aqui na internet e também falta muitos intérpretes de Libras no mundo inteiro. Então, cara, tá vendo? Tipo, essas histórias da minha mãe é muito engraçada, mas ela hoje é uma mulher com uma mentalidade muito boa, ela aprendeu muito. Mas e tem outros surdos que a família se aproveita, deixa o filho de lado, né, que ele é surdo ou a surda, deixa de lado, se aproveita, pega o dinheiro, essas coisas. Cara, tem muita coisa errada. Então é muito bom que os surdos agora aprendam, tipo, né, serem independentes. E você conseguiu, graças a Deus, aprendeu muito a ser independente, né? E agora mudou. Eu tô crescendo e agora eu vou ajudar você. Quando minha mãe, né, ela não tinha eu e minha irmã como filhos, ela tinha poucas informações, parecia que era tudo mais difícil ali. Depois, com um certo tempo, ela até conseguiu algumas informações, aprendi algumas coisas. Quando ela teve a minha irmã também, ela achou muito difícil. Porque, por exemplo, né, ela não sabia muitas coisas das tecnologias. Teve uma vez que eu, Tony Alves, eu descobri a internet na escola, né, tipo, como passar música pelo Bluetooth e como ligar os dados móveis. E aí a minha mãe ficou muito emocionada, porque eu tava mostrando alguma coisa dos dados móveis, do Bluetooth e tal. Aí minha mãe ficou tipo, rapaz, minha mãe ela ficou muito mal, porque tipo, ela tinha muita idade e eu com 8 aninhos já tava sabendo ali mexer, né? E aí quando eu mostrei pra ela e tal, aí depois eu mostrei várias outras coisas muito cedo, muito novo. Tava passando informações pra minha mãe, coisas que ela aprendeu muito depois, junto comigo. Então tem coisas que o surdo ele aprende muito atrasado. E os ouvintes ele tem esse privilégio de acessar as informações muito mais rápido. Então tinha outras palavras também que minha mãe falava errado, né, escrevia errado. Então eu fui, né, ajudando, auxiliando minha mãe. Então, até ensinar o português pra ela, ela foi aprendendo, decorando. E minha mãe que tá dizendo isso, tá? Eu não tô falando nada, você que está falando. Que eu consegui ajudar bastante, né, a ela se desenvolver. Então, por exemplo, eu sei que você, no passado, jovem, engravidou, você não queria eu. Eu sei. Mas depois que nasceu e cresceu, você pensa, acho que foi um bom investimento ter um filho, Tony, que trabalha com a língua de sinais hoje. É porque minha mãe era muito jovem, então ela não queria ter um filho muito jovem. Porque ela precisava, pagar a casa, pagar a conta e tal, ela não queria ter um filho. E aí depois, quando ela ficou grávida, e ela viu que era um menino ainda, ela ficou muito chateada. E depois, quando ela me teve, ela, tipo, falou, nossa, é um príncipe da minha vida. Ficou emocionada. Ficou toda feliz, toda orgulhosa. Ó, esse aqui é meu filho. Muito bom, mano. Fechou, acho que tá pronto, já tem bastante pergunta. O vídeo vai ficar muito longo. O que vocês acharam? Vocês gostaram da minha mãe? Né? Tudo bem? E eu posso gravar em breve mais vídeos junto com ela, falar um pouquinho da nossa história de vida. Porque, cara, o pessoal é curioso, o pessoal gosta de saber como, né? Então as pessoas, elas gostam bastante de falar um pouquinho sobre nossa vida, né? Como que é ter um filho coda. Enfim, se vocês gostaram deste vídeo, por favor, clica no curtir,
né? Se inscreve aqui no meu canal do YouTube e sigam em todas as redes sociais. O meu está aqui e o dela tá aqui. Fechou? Valeu então. Valeu.